E aí, olá galera do nono ano, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo aí, conseguindo responder as nossas atividades, as listas. Esta é a lista 4. E dentro dessas questões da lista 4, eu trouxe mais esse vídeo dicas aqui para vocês, para que a gente possa entender como vocês estão estudando é, questões relacionadas à atualidade. Deixa eu melhorar aqui o meu. Isso. Questões relacionadas à atualidade. Então, eu coloquei como conflitos e tensões atuais. Então, são as questões relacionadas à ocupação de territórios, essas guerras do século XXI por interesses de fronteiras, há as questões relacionadas a valores, né, como é o caso de xenofobia, que a gente vai ver também dentro desse vídeo, as questões relacionadas à expansão de fronteiras. Então, esses conflitos são atuais, mas eles nunca deixaram de existir. Se a gente parar para pensar, a Europa e a África, que são dois focos dessa videodicas aqui, eles sempre tiveram suas tensões, né, suas divergências, só que nos últimos anos isso tem se intensificado e tem surgido interesses escusos, né? Interesses ali por trás, interesses que vêm comandando e parece que dando força para essas guerrilhas e esses conflitos internos, que é o que nós vamos ver aqui, inicialmente no continente africano. A guerra civil africana ela já acontece aí há décadas, porque muito disso vem, né, lá do período do neocolonialismo, daquele período em que as nações europeias que dominavam os países africanos decidiram, após a partilha, o que foi a partilha? Foi aquele momento quando os grandes impérios europeus do século XVIII e XIX, a Alemanha, a França, a Itália, a Inglaterra, a Espanha, próprio Portugal, eles decidiram dividir os países que eles conquistaram, né? E fizeram a partilha. Então, esse país é meu, essa região é minha, essa aqui eu vou explorar e etc. Só que muitas nações estavam ali antes e elas se tornaram nações presas a esse imperialismo. Bom, quando é que começa então esses conflitos e essa guerra civil? A gente percebe que no século XIX, já no final do século XIX, ah, o processo de neocolonialismo fez com que essas nações até então colônias dos impérios europeus se tornassem nações livres novamente. Então, os países europeus dominaram por um tempo as nações africanas e depois, no final do século XIX, com a Revolução Industrial, eles tornaram essas nações livres. Essas nações novamente eram independentes. Porém, o que acontece é que internamente muitas etnias passaram a conviver juntas, culturas diferentes, etnias diferentes foram obrigados a morar dentro do mesmo território, dentro do mesmo país e tendo eles que se entenderem. É aí que começa esse processo de guerrilha, porque você tem uma etnia X vivendo com a etnia Y e eles são totalmente divergentes em culturas, costumes e religiões, e agora eles vão ter que decidir quem vai comandar esse país. Então, isso é mesmo que armar eles e falar, agora vocês brigam e decidam quem que vai vencer. Por isso que eles criaram esse conceito de fronteiras artificiais. Eles só fizeram de conta que tornaram esses países independentes, mas economicamente eles fizeram com que esses países permanecessem dependentes dessas nações. Então, além de enfrentar problemas internos de etnias e nações e multietnias, né, juntas, eles ainda tiveram que enfrentar sérias crises sociais, sérias crises econômicas, tendo que se submeter então agora a fazer uma parceria de vender sua matéria-prima barata lá para a Europa e comprar o produto industrializado caro. E ainda ficava o líder do governo tendo que enfrentar guerrilhas
pessoas que se armaram para tentar tirar eles do poder porque não concorda com a etnia dele comandando o país. Então esses conflitos são muito sérios e isso acontece ao longo do século XX. Nós estamos já no século XXI e essa guerrilha ainda é intensa dentro do continente africano, pela forma como eles foram colonizados e depois na forma como eles foram descolonizados, ou seja, como tornaram eles países independentes. E isso não é, algo que se vislumbra, falar, nos próximos anos vai acabar. Não, porque muitos países fazem vista grossa hoje para os conflitos que acontecem na África. E esses conflitos vão além dessas questões somente políticas. Né? Entra a questão de bem-estar social, a fome, a miséria, as epidemias. Né? A África nem tem tanto contato assim hoje com o Covid, que está no mundo inteiro, essa pandemia do Covid. A África já tem suas próprias pandemias do Ebola, do HIV e de tantos outros problemas. E ainda tem que resolver questões políticas. Então, isso também acontece num outro cenário que a gente vai ver agora, que é os conflitos na Europa. Só que os conflitos da Europa é basicamente conflitos xenofóbicos, ou seja, há o medo do europeu da chegada do estrangeiro, dos muçulmanos, daquelas pessoas que estão fugindo das guerras lá do Oriente Médio. Então, a xenofobia no espaço europeu, ele tem influenciado o convívio social, ele tem gerado uma insegurança, né, uma certa instabilidade. E isso tem causado, notadamente, esses conflitos do europeu que não aceita aquele que é diferente, aquele que veio de fora, mesmo eles fugindo de uma guerra, precisando de um local para recomeçar a vida. Tá? Então eu queria que vocês percebessem isso, observassem que esses conflitos, tanto na África, na Europa ou na Ásia, sempre estão relacionados às questões sociais, às questões culturais, e muito menos de um conflito realmente por espaço. Não, são questões ideológicas e sociais que são discutidas e são colocadas ali no meio do calor desses conflitos armados, muitos inocentes morrendo, tá bom? Então era isso daí. Peguem essas dicas, peguem essas informações, voltem lá nas questões que vocês vão conseguir responder todas e vão se dar muito bem, ok? Um abraço, até qualquer hora, a gente se vê.